Olá, chegamos no nosso terceiro episódio da série devocional sobre o Advento. Até agora Deus tem feito coisas maravilhosas, a gente tem meditado nas promessas da Antiga Aliança e mais uma vez nessa pegada de relembrar aquilo que apontava para o Messias e promessas que envolvem a história de Jesus, uma vez que a Bíblia é toda cristocêntrica. A gente vai ver agora palavras que estão lá no livro de Gênesis e aí, diferente dos outros dias que a gente leu um capítulo, uma passagem da Bíblia, a gente vai ler 3. Então anota aí, se tiver um papel, anota aí. A gente vai ler Gênesis 17 e 19, Gênesis 18, do 10 ao 14, e Gênesis 21, do 1 ao 7. Então a gente vai iniciar com Gênesis 17 e 19. Gênesis 17 e 19 diz o seguinte: Então Deus respondeu, na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará à luz um filho, e você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será aliança eterna para os seus futuros descendentes. Segunda passagem, Gênesis 18, do 10 ao 14. Diz assim: Então disse o Senhor: Voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada. E Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso, riu consigo mesma quando pensou: depois de já estar velha, e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: Por que Sara riu e disse: Poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você, e Sara terá um filho. E a terceira passagem, Gênesis 21, do 1 ao 7, que diz: O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu à luz um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou, conforme Deus havia lhe ordenado. Estava ele com 100 anos de idade, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. E acrescentou: Quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. Quem diria? Quem diria? Muito provavelmente você já deve ter ouvido aquele provérbio, lá em Provérbios 13 e 12, que diz assim: a promessa tardia adoece o coração. Às vezes a gente tem um sentimento de que uma promessa jamais vai se cumprir. Quando a gente lê a história de Abraão e Sara, a gente vê que ele já tinha 100 anos de idade. Isso para nós é praticamente impossível. Alguém chegar em 100 anos hoje é algo já fora do pensável. Mas a gente está vendo na Bíblia Abraão e Sara sendo pais na velhice, Sara falando: Deus me encheu de riso, e aqueles que ouvirem essa notícia, aqueles que ouvirem e souberem do que Deus fez, rirão comigo. Então Deus cumpre a palavra dele na primavera, como ele tinha estabelecido. Você já sentiu em algum momento que as promessas de Deus estavam demorando de se cumprir na tua vida? Talvez você esteja passando por isso agora e pensando assim: Harrison, eu tenho promessas antigas que parecem que nunca vão se cumprir. Abraão e Sara estavam passando por isso. Imagina uma mulher que o sonho dela era ser mãe. A gente está falando de um tempo onde muito da honra da mulher após a morte do marido seria mantida por conta do filho. Por quê? Porque a mulher naquele período não poderia trabalhar. Então o que ia acontecer? Aquele filho sustentaria aquela mãe. E quando era uma filha, essa filha casaria com um rapaz e eles cuidariam dessa mulher também. Então a gente está falando de uma mulher que ela ia envelhecer sem filho nenhum, a ponto de oferecer a sua serva Agar como uma forma de ajudar a Deus. Deixa eu tentar fazer, já que está demorando tanto a promessa, e ela mete os pés pelas mãos, ela e Abraão juntos. E aí nasce Ismael, que não era a promessa de Deus, mas Deus tinha uma promessa. Então, por isso, o tema do nosso devocional de hoje, que eu esqueci de falar no começo, mas vou dizer agora, para você anotar aí, o tema do nosso devocional é Esperança Renovada. E é muito sugestivo com a história em que a gente está lendo. A gente está vendo que Deus
ele estava demorando a cumprir uma promessa, pelo menos aos nossos olhos humanos ele estava demorando a cumprir uma promessa. E é verdade, Deus em muitos momentos nos coloca em situações onde Ele prova a nossa fé, onde Ele refina a nossa fé nele. E a gente percebe que quando a gente sai dessa prova, a gente sai desse esticar da fé, a gente vê que a gente sai com mais fé do que a gente entrou. E aí quando vem uma outra dificuldade na nossa vida, e às vezes até uma dificuldade maior, a gente olha para trás e lembra, não, eu tenho memória de que Deus cumpriu. Existe um memorial entre mim e Deus, de que Deus cumpriu no passado e Ele não vai me desamparar agora. Isso é maravilhoso. Deus ele não tem a necessidade de fazer isso, mas Ele faz por amor a nós e refina a nossa fé, nos torna mais fortes para crer. A verdade é que Deus nunca deixa de cumprir a sua palavra. Deus nunca deixa de fazer aquilo que Ele prometer. Agora, nós somos, por demasia, muito ansiosos. E essa é uma verdade da nossa sociedade. Nós somos acelerados, nós estamos constantemente apressados. Nós somos apressados e gostamos de atribuir a Deus uma pressa que na verdade é nossa. A ponto de dizer, Deus está com pressa. Deus não está com pressa. Porque pressa é característica de gente atrasada e Deus não está atrasado. Deus não está com pressa. Deus ele tem um tempo determinado para todas as coisas. A palavra do Senhor declara que é um tempo certo para tudo e que Deus conhece o fim desde o princípio. Ele conhece o fim das coisas. E a Bíblia diz que o final das coisas é melhor do que o início delas. Então Deus sabe quando as palavras vão se cumprir. Mas nós somos acelerados. E às vezes, quando a gente escuta uma palavra de Deus, a palavra de Deus para o futuro não condiz com a realidade atual. Então, às vezes, a gente recebe uma palavra de Deus, talvez você tenha uma palavra de Deus que você diga assim, Deus, só realmente um milagre para isso acontecer. Só realmente sendo assim algo poderoso, uma intervenção extraordinária do Senhor para que isso se cumpra na minha vida, porque não faz sentido olhando para a minha realidade. E isso era o que estava acontecendo nesse momento com Abraão e Sara. Olhando para a sua realidade, olhando para os seus corpos físicos, não fazia sentido essa palavra de Deus. Mas quando ela estava com 90 anos de idade, Deus apareceu e prometeu que de Sara sairia um filho. E através dessa criança, ele estabeleceria uma aliança eterna entre o seu povo e ele. Essa circuncisão, essa aliança seria marcada para o início de algo que Deus ia fazer. Isso é parte do plano redentivo de Deus. Lembra que a gente falou no primeiro dia sobre a queda, aquela primeira profecia, e a gente falou que ao longo da história, Deus ele traça um plano de redenção. Isso é parte do plano de redenção de Deus. E parte do plano de redenção de Deus passava por aquilo que aos nossos olhos é impossível, porque para Deus nada é impossível. Então Deus ele escreve o curso da história usando a minha vida e a tua vida, aqui no caso usando a vida de Abraão e Sara. Então ele promete que ele estabeleceria essa aliança com os descendentes de Abraão e ele cumpre. Ao ouvir de Deus que aquela promessa soava como uma loucura, né? Porque Sara está ouvindo uma palavra de Deus, ela ri e ela se questiona, né? Como uma mulher desgastada como eu pode ainda desfrutar tamanho prazer? Olha que interessante, às vezes a nossa resposta diante de uma palavra de Deus é uma incredulidade. Ainda que não falada, às vezes é uma incredulidade velada. Você quer um exemplo de incredulidade velada? Quando Deus promete algo pra gente e a gente fica fazendo prova de Deus ou pedindo sinais a Deus. Deus me dá um sinal. Eu preciso de um sinal, preciso de um sinal. A verdade é que nós não conseguimos repousar o nosso coração na palavra de Deus, na boa palavra de Deus, porque nós somos por muitas vezes ansiosos. E por sermos ansiosos, a gente está olhando ao nosso redor, vendo que nada faz sentido. E agora o nosso coração está estremecido. E Provérbios diz que a promessa tardia adoece o coração. Então a gente está olhando aquilo e está desesperado, mas a gente esquece que o provérbio continua dizendo, mas quando cumprida, é árvore de vida. Então aquela palavra ela vai se cumprir, mas é necessário a gente esperar o tempo do processo, né? É no tempo do processo que Deus prepara o nosso coração. Contudo, Sara engravida, mesmo dando risada. E é muito interessante porque Sara, ela recebe um filho e o nome do seu filho é Isaac, né? Isaac significa riso. E eu amo o senso de humor de Deus, porque Isaac é riso.
ela riu porque ela achou muito difícil que aquilo acontecesse. E no final ela ri dizendo que todas as pessoas rirão juntamente comigo, se alegrarão juntamente comigo. Lembra até um pouco o Magnificat, né? Aquela canção de Maria, quando ela recebe a palavra de Deus de que ela seria mãe. Então, a alegria e redenção através daquilo que parecia uma situação impossível. Então, Deus tem para nós uma esperança renovada. A esperança tardia adoece, mas a esperança, ela é renovada quando a gente permanece, a gente prevalece crendo na palavra do Senhor. Enquanto Deus curava o corpo físico de Sara e realizava o desejo do coração dela, que era ser mãe, Ele plantou uma semente que finalmente reconciliaria a humanidade com Ele, estabelecendo uma aliança que duraria eternamente. Pois a partir do filho Isaque ia nascer Jacó. De Jacó viria as 12 tribos. Uma dessas tribos seria a tribo de Judá. Uma das pessoas que nasceria em Judá, de muita proeminência em Israel, é o rei Davi. O rei Davi era da tribo de Judá. E da linhagem do rei Davi, quem nasceria? O filho da promessa. Quem nasceria? Jesus Cristo, raiz de Davi, o descendente, o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo. Deus usou um sonho que parecia natural daquela mulher, querer ser mãe, e estabelece uma aliança a partir daquilo. Então Deus, ele pode usar aquilo que é um desejo no teu coração, se alinhado com o coração dele, como parte do plano do Senhor para aquilo que ele tem que fazer. E olha só, Deus usou um casal de idosos como parte do plano para a redenção da humanidade. Não há nada difícil para Deus. A habilidade de Sara dar à luz com a idade muito avançada, imagina, já se engravidar já é uma coisa fora do comum. Imagina aquela mulher já idosa dar à luz, que uma mulher poderia morrer, por exemplo. A gente fala hoje, né, que uma mulher que vai dar à luz com 45, 47 anos de idade já é um parto de risco, é uma gravidez de risco. Agora imagina uma mulher com 100 anos de idade. Imagina a estrutura corporal dessa mulher que precisou ser restaurada por Deus, precisou ser curada por Deus para que esse filho nascesse. Então só o fato do nascimento de Isaque ter sido realizado e de forma saudável, porque a Bíblia não diz que ela passou mal ou que ela morreu. Isso já faz a gente admirar, por exemplo, a história de Jesus. Pois o Deus que fez uma idosa estéril dar luz a um filho prometido é o mesmo que fez uma virgem dar luz ao filho da promessa, Jesus. Pois Deus declarou a Abraão: existe alguma coisa impossível para o Senhor? E agora, quero fazer diferente nesse devocional. Quero te convidar, onde você está, a fechar os teus olhos e tentar lembrar as palavras que Deus já liberou sobre a tua vida. Começa a lembrar promessas, começa a lembrar coisas que você ouviu do Senhor e que você olha para a sua realidade atual e diz: pai, isso é impossível de acontecer. Talvez seja uma cura, talvez seja um projeto que Deus colocou no teu coração. Talvez seja o sonho de uma viagem missionária para falar da obra do Senhor num país que você sempre sonhou em ir, para falar de Jesus Cristo, é o que queima no teu coração. Talvez seja esse fato, ter um filho. O que é que hoje você olha para você e diz assim: eu não consigo ver? Existe esperança renovada para você. E eu quero deixar para a sua meditação, como um bom cristão aqui, quero deixar para a sua meditação Gênesis 18, versículo 14. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Essa é a pergunta para você. Existe esperança renovada se você ousar crer. Decida crer na palavra de Deus. Abre os teus olhos. Talvez hoje você esteja enfrentando uma esperança adiada, uma esperança tardia, e isso tenha adoecido o teu coração, a ponto de você lembrar da promessa e até dar uma risada de canto de boca, dizendo assim: será que isso vai acontecer? Será que um dia isso vai acontecer? Ah, não, isso é um sonho muito distante. Talvez você não use nem falar que é algo distante, mas você, quando lembra, você dá uma risada. Lá dentro do seu coração você faz: rapaz, será que depois de tanto tempo eu ainda terei esse prazer? Descanse com a certeza de que Deus tem redenção para isso. Deus tem redenção para esse momento da tua vida. Ele trará consolo e redimirá o tempo que parece perdido. E às vezes a gente olha para a nossa história e a gente fala: meu Deus, por que eu perdi tanto tempo, né? Deus é perito em redimir o tempo. Deus pode fazer em 5 dias
o que você orou por 5 anos. Deus pode fazer em 10 minutos o que você orou por 10 anos. Deus é Deus. Não há nada difícil demais para que Ele possa fazer. Mesmo que você não veja o propósito nesse momento atual, breve você verá. Agarre-se nas promessas de Deus. Você sentirá que o desejo realizado enche o seu coração de vida. E isso vai ser muito bom, porque você vai testemunhar o que Jesus fez na tua vida. Eu creio, meu irmão, eu creio. Então eu queria orar com você. Eu queria que você novamente inclinasse a sua cabeça. Eu queria orar com você. Amém? Pai, muito obrigado por ser um Deus de palavra. Obrigado, Senhor. Tu és fiel e bondoso. Assim como o Senhor cumpriu a tua promessa a Sara e a Abraão, Senhor. E a partir dali iniciou o teu plano de redenção, Pai. Fazendo uma aliança com o teu povo. Eu confio, Senhor, que tu cumprirás as tuas promessas feitas a mim. Eu desde já te agradeço, Senhor, por usar os momentos difíceis da minha vida para propósitos maiores, ainda que eu não entenda hoje, ainda que os meus olhos não contemplem de forma plena o que o Senhor tem por fazer. Mas eu te peço humildemente, Senhor, aumenta a minha fé enquanto eu espero. Pai, enquanto eu passo pelo processo, aumenta a minha fé, sustenta as minhas mãos. Pai, eu me sinto honrado em fazer parte daquilo que te glorifica, Senhor. Eu me sinto honrado em fazer parte daquilo que o Senhor está construindo. Toma para ti os meus sonhos, Pai, e faz o teu querer, pois a tua vontade é melhor do que a minha, Senhor. Assim, nós te louvamos, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém? Deus te abençoe, medita nessa palavra, que Deus renove a esperança no teu coração. E até amanhã, com o próximo episódio da nossa série, O Advento.